Você já se perguntou por que dentro dos ensinamentos de Jesus ele também utilizava parábolas? Será que ele queria ocultar ou esconder algo de alguém? Ou ele queria justamente revelar de uma maneira mais abrangente? Quer saber sobre isso e muito mais? Venha conosco no estudo sequencial do Evangelho de Mateus. Se trata de um vídeo de apenas 15 minutos, onde nós vamos se aprofundar numa parte do Evangelho, retirando dele a essência. Porque estudar o Evangelho é mergulhar no amor do Cristo. E você verá hoje que Jesus tinha um propósito muito grande, que vai modificar, inclusive, a forma que você vai ver os seus ensinamentos. Então, venha conosco nessa jornada. Sejam muito bem-vindos. Hoje iniciamos o capítulo 13 e vamos iniciar de uma maneira totalmente diferente, aonde nós vamos primeiro entender por que Jesus ensinou também utilizando parábolas. Você vai ver que tem um propósito de várias frentes. Ele queria e os seus apóstolos colocaram principalmente de uma maneira muito grandiosa. Nós vamos vendo que isso merece sim um aprofundamento muito grande, porque a intenção do Cristo era maior do que você pode imaginar. Para quem não conhece ainda o nosso estudo, se trata apenas de um vídeo, conforme nós falamos na introdução, de 15 minutos, onde nós vamos se aprofundar. E é um estudo sequencial, mas aí você vai dizer assim, eu vou voltar lá então e ver os outros vídeos para colocar em dia. Não. A grandiosidade, conforme nós sempre falamos do Evangelho, é que você pode estudar uma passagem, retirar dele a essência, e aí depois você volta, vai lá no canal do Neto Honor Abreu, tem a playlist, coloque em dia os estudos em si. Aproveite já também, se inscreva no canal, comente nos comentários o que você está achando desse vídeo, é muito importante. Fale de onde você está falando, para nós vermos que o nosso estudo está abrangendo várias pessoas em si. Aproveita, curte o vídeo, que isso ajuda na dimensão, ele atingir mais pessoas, e para atingir mais pessoas, ainda compartilhe com alguém que esteja necessitando ou que goste de estudar o Evangelho. Você vai ver que isso transforma não apenas sua vida, mas nós devemos seguir aquele primeiro ensinamento, amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então nós queremos que o próximo também receba as dádivas, porque Jesus veio para todo mundo. E aí nós vamos vendo que no capítulo 13, ele inicia assim, nós vamos partir o capítulo 13, nesse nosso estudo. Nós vamos estudar do versículo 1 ao versículo 3 e do versículo 10 até 14, para nós entendermos por que Jesus falava por parábolas. Aí depois nós vamos, no outro vídeo que vai sair na sequência, nós vamos estudar o capítulo do 4 até o 9. Então, nós vamos partir, né, do 1 ao 3, do 10 ao 14. E depois, no outro vídeo, nós vamos estudar do 4 ao 9, porque fala da parábola do semeador, uma das mais importantes em si. Mas hoje nós vamos entender por que ele falava em parábolas. Então vamos lá, no capítulo 1 a 3. Naquele dia, saindo Jesus de casa, sentou-se à beira do mar. Em torno dele reuniu-se uma grande multidão. Por isso, entrou num barco e sentou-se, enquanto a multidão estava de pé na praia. E disse-lhe muitas coisas em parábolas. Nós vamos iniciar agora. A primeira é a parábola do semeador, que está no meio. Ela está no meio, aqui no estudo de Mateus, né, através do seu evangelho, ela fica no meio desses versículos em si, do capítulo 13. E aí no 10, ele explica, nós vamos deixar a parábola do semeador para o próximo estudo, para ter uma sequência lógica, pegando primeiro por que ele ensina em parábolas, até para fazer uma introdução, porque vão vir várias palavras nesse nosso estudo. Então, no 10 ao 14. Aproximando-se os discípulos, ou seja, depois que ele falou da parábola do semeador, os discípulos se aproximaram, perguntando-lhe, por que eles falam em parábolas? Jesus respondeu, porque a vós foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Pois aquele que tem, lhe será dado, e lhe será dado em abundância.
mas o que não tem, mesmo o que tem, lhe será tirado. É por isso que lhes falo em parábolas, porque veem sem ver e ouvem sem ouvir nem entender. É neles que se cumpre a profecia de Isaías, que diz: aí trabalha em si, certamente há vez de ouvir e jamais entendereis. Certamente há vez de enxergar e jamais vereis. E aí nós vamos vendo é, essa grandiosidade. O que Jesus queria trazer? Por que ele diz questões em parábolas? Ele mesmo explica. E essa explicação, o que Jesus ensinava por parábolas? Eram por vários motivos, profundos e estratégicos. Por isso que eu falei na introdução, ele modifica a forma que nós vemos as questões. Aqui vamos pontuar os principais deles, para revelar verdades espirituais com simplicidade. Jesus sentou-se e foi falar para uma multidão. Dentro de uma multidão, nós vamos vendo que tem pessoas mais instruídas e as pessoas menos instruídas. E aí nós vamos vendo o que? Jesus falava para todos os corações. Então, trazendo por parábolas, ele trazia as coisas com uma maneira de simplicidade, aonde cada um poderia entender aquilo que ele queria dizer e retirar o significado, desde a pessoa mais culta à pessoa que era mais simples, de um ponto de vista de instrução. E nós temos que lembrar que naquele tempo era tudo passado de forma oral. Não tinha livros e outras coisas. Tinha livros, né? Mas em si, o que utilizava até pouco tempo era muito difícil ter um livro, até a invenção da prensa, que disseminou essa questão do livro. Hoje nós temos livro. Aqui eu estou com duas partes, por exemplo, estou com a Bíblia de Jerusalém aqui e estou com um tablet aqui, aonde tem várias outras possibilidades de eu ler. Mas naquele tempo nós temos que entender que as coisas eram passadas de pessoa para pessoa. Então, as parábolas, as histórias, elas penetravam mais, tanto nas pessoas. Então, Jesus primava muito por isso. Ele queria que todos entendessem, não apenas o povo judeu. Isso que nós dissemos muito nesse estudo. Jesus, ele não trouxe uma religião, ele até afastou questões religiosas de práticas exteriores. Ele queria o quê? Uma modificação de vida. Ele queria que a pessoa se modificasse. Justamente, ele trouxe uma doutrina de vida fundamentada e baseada principalmente no amor. E aí nós vamos vendo isso que é importante. As parábolas usaram situações do cotidiano, como agricultura, pesca, família, para explicar verdades do reino de Deus. Isso tornava os ensinamentos mais acessíveis e memoráveis. O segundo ponto, para provocar reflexão. Jesus queria e quer até hoje, em si, dentro dos seus ensinos, que você reflita, que você pare e realmente reflita na sua vida. As parábolas, elas trazem muito sobre isso. E até do semeador, nós vamos vendo que o semeador saiu a semear e a semente foi caindo em terrenos que não frutificaram. Nós vamos ver no outro vídeo o significado disso. Então, ele queria provocar o quê? Uma reflexão de vida em cima das pessoas. As parábolas exigem que o ouvinte pense, questione e procure o sentido mais profundo. Jesus não entregava tudo pronto. Ele convidava as pessoas a mergulharem na mensagem. Era um eterno professor, o maior deles. Para cumprir profecias também. O uso de parábolas estava previsto nas Escrituras, como em Salmos 78:2, que fala assim: abrirei a minha boca numa parábola, proporei enigmas da antiguidade. Jesus, ao ensinar assim, estava também cumprindo o plano profético. Nós vemos que Mateus, ali o evangelista que traz esse nosso estudo, ele queria também provar que Jesus era o Messias, porque Mateus falou mais para o povo judeu. Lucas abriu mais para os gentios ali, que eram todos nós, que era o povo não judeu. Marcos em si ficou ali no meio em si. E aí nós vamos vendo o quê? Que ele, Jesus, também falava por parábolas, isso cumpre várias questões proféticas.
de realmente que ele era o Messias, ele era o escolhido, ele que trazeria realmente aquelas questões. E para separar os corações sinceros dos indiferentes. Em Mateus 13:10, Jesus explica que falava por palavras por quê? A vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino do céu. Ou seja, os discípulos questionaram por que falava em parábolas? Ele falou, a vocês foi dado o mistério. Ou seja, eles passaram um tempo com Jesus, eles foram preparados de um ponto divino, não apenas ali pelo mestre, mas também por Deus para vir num projeto, aonde ali eles tinham uma missão em si, mas para os outros não. Ou seja, o reino, quem realmente quer entender, buscaria mais. Quem ouvia apenas por curiosidade ou crítica não compreenderia. Ou seja, várias pessoas vão ver a mensagem, só quem se aprofundar. Isso que é importante. É isso que nós queremos nesse nosso estudo. Que você o que se aprofunde, que você retire a essência do evangelho. Não é apenas ouvir. Ouvir por ouvir, não. Você tem que parar, você tem que raciocinar, você tem que entender, não de um ponto de vista de religião, mas de um ponto de vista de mudança de vida. Porque é isso que Jesus queria. Ele não queria que você fizesse práticas exteriores, ele queria que você fizesse práticas de mudança de conduta. A questão da explicação de Jesus em si, nós vamos vendo uma coisa muito simples em si. Para proteger verdades também. Além disso, ele usava linguagem simbólica. Para o quê? Proteger a verdade de interpretações erradas ou hostis, especialmente de autoridades religiosas que buscavam acusá-lo. Ou seja, na hora que Jesus estava ali também ensinando as verdades, por parábolas, elas ficavam ocultas àqueles que realmente queriam acusar ele. Ou seja, ele estava ensinando, mas não estava entrando diretamente naquilo que estava chocando com a religião da época. E aí nós vamos vendo que os seus ensinos, de um ponto de vista, entravam de uma maneira mais amena e ela podia fluir de uma maneira que atingisse várias outras pessoas. Chamar a atenção de forma marcante, já que as parábolas eram curtas, intrigantes e fáceis de lembrar. Aí nós vamos vendo um pouco disso, por quê? Quem analisa a questão das parábolas em si, nós vamos vendo que Jesus traz verdades que modificam a nossa vida. E essa modificação de vida que realmente ele queria atingir ali dentro dos corações. Jesus, como sábio educador, costumava recorrer frequentemente às parábolas a fim de melhor interessar e impressionar os ouvintes. Este processo é eminentemente prático e pedagógico, pois supre as deficiências intelectuais do educando sempre que se trata de assuntos transcendentes. Demais, na época em que o mestre divino predicava, e mesmo muito tempo depois de sua partida, os ensinamentos eram conservados e revividos por meio da tradição. Ora, é muito mais fácil reter na mente a lição ministrada por um conto qualquer, em que há enredo que auxilia as associações das ideias, do que quando ensinado de modo inteiramente abstrato. Assim também, se o sapientíssimo instrutor e guia da humanidade não tivesse envolvido seus sublimes preceitos no manto parabólico, eles não teriam chegado até nós. Isso está em Pedro Camargo Vinícius, Em Torno do Mestre, que trata no capítulo 9 sobre Jesus e suas parábolas, página 283. Então nós vamos vendo justamente isso. Jesus, ele trouxe por parábolas para atingir cada vez mais os corações. E isso é muito importante. Então vamos nesse nosso estudo. O próximo vídeo nós vamos estudar a parábola do semeador. E o que nós devemos fazer? Abrir os nossos corações.
parar e refletir nesses ensinamentos. Eles parecem ser muito simples, mas eles têm uma grandiosidade muito forte. Por exemplo, se a gente for, só para dar uma pincelada no que nós vamos estudar em si, a parábola que vai ser do semeador em si. Ela tem à beira do caminho, veio as aves e comeu. Em solo pedregoso brotou, mas não tinha raiz, o sol queimou. E aí nós vamos vendo que cada solo representa algo grandioso na sua vida. Isso é muito importante. E nós vamos ver no próximo vídeo. Um agradecimento a todos que estão fazendo parte desse nosso estudo, porque, como diz o nosso lema, estudar o Evangelho é mergulhar no amor de Cristo. E nós vamos unir corações. Um agradecimento principalmente àqueles que estão participando ativamente, comentando, compartilhando o vídeo, porque é unir corações que as coisas se modificam. Um agradecimento e até o próximo estudo sequencial do Evangelho de Mateus. Fiquem em paz.